O Natal. Essa famosa época do ano que a gente tira para confraternizar e matar a saudade dos parentes distantes, junto de uma mesa repleta de comida e de pessoas queridas, acompanhada daquela famosa musiquinha tema de Natal e uma árvore repleta de presentes. Essa é a época que a gente tira um tempo para poder descansar de tudo e de todas as preocupações na nossa cabeça, e coincidentemente, ou não, acontece justamente em dezembro, no último mês do ano, que é justamente onde a maioria das pessoas, tanto mais velhas quanto mais novas, tiram suas merecidas férias para poder reabastecer as energias pro ano que vem pela frente. E era assim que a nossa memória estava acostumada a guardar e a lembrar dessa querida e tradicional festa de fim de ano. Bom, pelo menos era assim que a gente estava acostumado a lembrar, até o mundo que a gente estava acostumado a conhecer simplesmente surtar. Todo mundo sabe a maneira que a quarentena mudou a vida de cada um de nós, desde a nossa vida como estudante, que a gente passou a deixar de encontrar nossos amigos, a maneira que isso afetou em sua grande maioria o aprendizado, não só por a gente não saber se organizar tão bem quanto antes, como também por não ter uma certa química com esse lance de aulas online, mas também por se sentir deslocado, distante daquela nossa querida mesa da sala de aula, ou até mesmo por não ter mais aquela intimidade, aquela privacidade em tirar aquelas duvidazinhas bobas ao pé do ouvido do professor. Acontece que por mais que a gente teme e insista em dizer que não, a gente precisa dessa pequena e tão discriminada coisa chamada rotina. A gente pode não gostar de admitir isso, muitas vezes por querer parecer descolado ou simplesmente parecer ser irreverente quanto à monotonia que a vida impõe sobre a gente. Mas querendo ou não, nós somos seres que funcionamos melhor com a rotina, e ainda que você não queira aceitar, a rotina tá ali pra te ajudar. A rotina, ainda que com o tempo canse a gente e faça a gente pensar que a gente já não aguenta mais, por mais que a gente não perceba, ela trabalha da exata forma que outras coisas na nossa vida, sem a gente perceber a semelhança entre elas. Um bom exemplo aqui, o ácido lático, aquela famosa substância dolorosa que o nosso corpo produz depois de a gente malhar, ou até mesmo a fadiga que a gente sente depois de se exercitar. A rotina, assim como o ácido lático ou a fadiga, não tá aqui para te machucar, ainda que você só note a presença dela quando isso acontece. Ela, assim como esses dois, estão ali para mostrar para você que você realizou alguma coisa, que você fez um esforço para algo e que essa dor que você está sentindo é a prova que você passou por aquilo. O ácido lático, você tem que sentir ele inúmeras vezes percorrendo pelas suas veias antes de começar a ver algum resultado do seu esforço diante do espelho. Tanto como a fadiga, que você tem que suportar ela quantas vezes for necessário antes de ver algum tipo de progresso na atividade que você pratica. E a rotina, ainda que menos notada, funciona da mesma maneira na nossa vida. Ou por acaso você já viu chegar em algum lugar um barco completamente à deriva? Só que tanto o ácido lático quanto a fadiga ou o próprio cansaço da rotina não é recompensa em si, mas sim apenas um sinal que você está correndo atrás do real objetivo. O real objetivo que vai estar lá na frente, depois que tanto a dor quanto o cansaço tiverem passado e restar apenas o resultado. O resultado de mais um ano cumprido, de mais uma tarefa completada e de mais um objetivo alcançado. E qual é a verdade que a gente não parou para reparar nesse tempo de pandemia? A perturbadora e angustiante incerteza. A incerteza não só de não saber quando toda a situação vai passar, quanto também a insegurança e a bagunça, tanto física quanto mental, da gente ter sido afastado da nossa rotina. Porque todo mundo foge de querer entrar na rotina, mas quando a gente sai dela, a gente quer logo que as coisas voltem ao normal, não é? Mas se engana quem acha que a rotina é apenas a dor que a gente é imposto a sentir para alcançar algum objetivo. Porque a própria rotina faz a gente ter outros olhos e enxergar por uma perspectiva diferente algo que fora dela a gente não veria da mesma forma. Assim como para quem tá há dias sem comer nada, um simples prato de arroz com feijão significaria o mesmo que comer um filé mignon. A rotina faz a gente enxergar esse filé mignon, mesmo quando muitas vezes tudo que a gente tem é para comer seja um arroz com feijão. A analogia é meio tosca essa, né? Mas você vai entender onde eu tô querendo chegar. Já ouviu falar naquela frase que diz que o percurso importa muito mais do que o destino? Ou que muitas vezes a expectativa de um objetivo pode significar muito mais do que o objetivo em si? Essa pandemia fez a gente enxergar que muitas vezes uma única hora de jogo, depois de um dia absurdamente cansativo, pode significar muito mais do que um dia inteiro fazendo só aquilo. Ou que por mais que a gente nunca gostasse de acordar cedo ou se arrumar para a obrigação que fosse, aqueles poucos minutinhos do recreio com nossos amigos faziam uma falta absurda, né? Ou mesmo as férias, ou tanto não estudar que a gente sempre desejou, quando se torna uma realidade, com o tempo, inevitavelmente, aquilo vai aos poucos perdendo sentido. E isso não poderia ser diferente nas horas de comemorar e nas datas comemorativas, né? Tanto na hora da gente matar a saudade vendo nossos parentes distantes e a casa cheia no dia de Natal, quanto naquela festa lotada e animada de Réveillon, regada a banho de champanhe e fogos de todo ano, que infelizmente desse ano não vai poder existir. Mas lembra sobre o que eu falei sobre outro ponto de vista que a rotina dá pra gente? Pois então, cabe a você escolher qual dos dois lados você quer enxergar. Você prefere ver como um Natal e um Ano Novo perdido que nunca mais vão voltar? Ou como um ano para se sentir a ausência e dar ainda mais valor à presença e ao significado de momentos assim?
Porque como a gente vê na TV, e eles têm total razão ao dizer isso, significa você abrir mão de um ano para não pôr em risco os tantos outros que ainda vão ter pela frente. E ainda que a gente veja por aí tanta gente fazendo o contrário disso, às vezes por ignorância ou até mesmo por absoluto egoísmo, que a gente possa ser a razão, a serenidade e, acima de tudo, a responsabilidade no meio de toda essa loucura. E corrigindo o título desse meu vídeo de Natal mais triste, ainda que de fato ele tenha sido para tantas famílias totalmente isoladas por tudo isso, que a gente possa enxergar esse ano não como o mais triste, mas como um ano para a gente parar para analisar e dar ainda mais e a devida importância a esses momentos que muitas vezes a gente esquece de dar apenas por eles já fazerem parte da nossa rotina. Bom, gente, eu quero desejar um atrasado Feliz Natal e um adiantado Feliz Ano Novo, de muita felicidade e de muita serenidade a todos vocês. E eu queria agradecer por toda a companhia e por todo o carinho que vocês me prestigiaram durante esses meses de canal. Um beijo e um cheiro do Dan. Obrigado pela companhia durante esse ano, gente. E a gente se vê no ano que vem. Valeu, gente.